Qual é o problema? Então nós temos atividades de comunicação empresarial, que são chamadas de relações públicas, e que tem debaixo do seu guarda-chuva uma série de atividades, uma série de comunicações, técnicas de comunicação, que são aplicadas dentro do seu universo de interesse. Qual é o problema, então, de se chamar esse tipo de comunicação empresarial, que pode se distinguir, sim, da publicidade comercial, pode se distinguir de outras atividades de comunicação, da comunicação interna, que eu quero falar um pouquinho sobre isso também. O que distingue? E qual é o problema de se chamar esse tipo de comunicação de relações públicas? Porque, de fato, ao se chamar de relações públicas, e se convencionou que esse tipo de comunicação tem um ar de veracidade, uma verossemelhança com a realidade que não se efetiva na prática. Ninguém presta atenção se aquilo que está sendo dito, de fato, existe. E nós temos aí o exemplo mais grosseiro de greenwash, né? Empresas que se apresentam como amigas do meio ambiente, quando na verdade não tem qualquer tipo de ação contundente, ou mesmo não tem modus operandi que de fato proteja o meio ambiente, se apresentando como uma empresa verde, como uma empresa amiga do meio ambiente. E assim poderia citar inúmeros exemplos. Quando a empresa fala bem de si, quando ela fala dos seus projetos, das suas ações sociais, nós nos limitamos a divulgar, reproduzir e admirar aquilo que elas dizem que estão fazendo, sem prestar atenção de fato no significado, no alcance, na profundidade daquilo que está sendo feito. E de um modo muito frequente há uma disparidade muito grande entre o benefício gerado para quem as ações se voltam, uma disparidade muito grande em relação ao benefício que a própria empresa aufere quando desenvolve esse tipo de atividade. Ela, por definição, ela é sempre melhor para a empresa do que para os seus beneficiários, porque é disso que se trata, de uma atividade do interesse da empresa. Tanto é que programas e projetos sociais dessa natureza surgem e desaparecem segundo o interesse da própria organização. Ações sociais de relações públicas, ações sociais de responsabilidade social são conectadas diretamente com o marketing da organização. Não representam qualquer tipo de interesse público, não estão submetidas ao escrutínio público, nem sequer são influenciadas pelo público, exceto por pesquisas de mercado, porque é o mercado que interessa quando uma empresa faz ações sociais, ações culturais, de patrocínios, de subvenção a atividades esportivas. De um modo geral, os maiores beneficiários são as próprias empresas que desenvolvem. E quando essas atividades deixam de ser lucrativas, quando o sinal está trocado e as empresas não veem mais utilidade e vantagem no desenvolvimento dessas atividades, elas são simplesmente descontinuadas. E outras surgem no lugar, que possam oferecer mais apoio, que possam oferecer mais vantagens para a colocação de seus produtos e serviços no mercado. Uma outra, passando agora um pouco saindo um pouco das definições e falando sobre as atividades que são desenvolvidas no âmbito do que é chamado de relações públicas, além das ações de manutenção e de defesa da imagem pública que essa empresa tem, né? Um dos principais canais, um dos principais meios para se fazer isso é a assessoria de imprensa. Bom, então aí nós temos um caso clássico de uma organização privada emitindo interesses privados, comunicações de interesse privado, através de empresas privadas, que são a maioria das empresas de mídia, dos veículos de comunicação, são empresas privadas que também estão publicando, estão editando, estão levando ao público consumidor informações que são do seu próprio interesse também, ainda que isso possa ser chamado de democracia,
né? Um dos pilares da democracia é o jornalismo, mas por trás de cada empresa jornalística está ali uma iniciativa privada, que também defende seus interesses na medida em que precisa existir e também existem para dar lucro. Então, a assessoria de imprensa é uma atividade privada entre organizações privadas. É uma impropriedade lógica que ela seja inserida dentro de um conjunto de ações que possam ser chamadas de relações públicas, exceto pelo fato de que existe um público do outro lado, que assiste TV, que compra jornal, que ouve rádio e que procura informações através da internet. Isso, obviamente, é uma relação tautológica. E também se choca, desde a origem, desde lá do século XX, com a definição, uma diferença que se faz entre relações públicas e publicidade, com a publicidade, principalmente a publicidade comercial, sendo voltada para o público de massa, e as relações públicas voltadas para a comunicação dirigida. Ora, como comunicação dirigida, se o principal instrumento de comunicação da assessoria de imprensa são veículos de comunicação de massa. Então, essa relação que existe entre assessoria de imprensa e relações públicas, ela também vem acompanhada de um enorme paradoxo, de uma contradição em termos. Então, eu não vejo como se possa conectar a assessoria de imprensa com relações públicas.